galera. Boa tarde, sexta-feira, um dia bastante inusitado e uma semana bastante inusitada e especial para o Papo Cabeça. Na quarta-feira a gente bateu um papo com o Frank Silvestrin. A conversa já está disponível no YouTube e já já eu vou colocar ela também no Spotify. E hoje vamos bater um papo, um drops cabeça rápido com a super campeã do mountain bike, a Vivi, que entrou uma pauta interessante com ela, que é essa invasão das mulheres nas modalidades de endurance. A Vivi acabou de ser campeã do Brasil Ride. E aí, Vivi? E aí, tudo bom, Marcos? Beleza, muito obrigado pelo seu tempo, hein? Obrigada a você pela oportunidade, pelo convite. Excelente. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas particularmente eu te acompanho, vibro com o seu trabalho, acho os vídeos que você grava, as informações que você passa, sempre carregam um astral muito jóia, muito bacana mesmo. Obrigada, que legal. Tá dando para me ouvir bem? Muito bem, Tá 100%. ótimo. Nossa, mas ó, obrigada de novo mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, pelo feedback. É sempre muito legal saber que meu trabalho está sendo espalhado aí e atingindo pessoas como você, né? Para mim isso é bem, bem especial. Obrigada. Excelente. E você, a gente conversou no Instagram ali, trocando umas ideias. Você usa o Training Peaks, né? Exato, uso faz tempo já. Você recebe o seu treino pela plataforma, faz o Sim, feedback lá, insere. sim, tudo. E eu uso o Training Peaks há uns 5 anos. Legal. É, desde antes, acho que quando eu comecei a treinar com potência, a gente já começou com Training Peaks. E aí eu passei 2 anos treinando, meu treinador era americano, meu ex-treinador é americano. O nome dele é Colin Izzard, ele trabalha com a CTS, Carmichael Training CTS, System. claro. Aham. E ele ajudou no desenvolvimento da plataforma, então ele conhece super bem. E aí, com ele também, a gente explorou todas as ferramentas do Training Peaks, até porque, por eu morar longe dele, para eu poder dar feedback. Então, na Então, verdade, quando você começou o training com o Training Peaks, você ainda pegou aquela versão mais clássica, né? Que ela não era com esse visual que ele tem hoje. não, eu peguei o Training Peaks mais rústico mesmo, com Mais menos rústico. opções, É. com menos opções de métricas, né? Então, assim, por exemplo, com o meu treinador americano, eu conseguia colocar, tipo, coisas importantes para mim, ciclo menstrual, o humor, detalhes do dia, né? Isso é importante. E ele acompanhando pelo WKO, né? Sempre. 10 anos de jornada no mountain bike, né, Vivi? 10. Nossa, peraí, será que já faz 10? Eu comecei no mountain bike em 2012. Falta um pouquinho 12. ainda. É que eu vi no seu site 2009. Você começou com alguma outra modalidade antes? 2009, olha, para falar a verdade, 2009 eu comecei a andar de bicicleta na cidade, fazer corrida de aventura. Então faz sentido, sim, Aham. o que você viu, mas que eu foquei no mountain bike para fazer competiçõezinhas e comecei a treinar mountain bike foi em 2012 com a Adriana Nascimento. E aí foi quando eu fiz minha primeira Brasil Ride. E aí as coisas começaram exponencialmente, foi muito rápido. Também sempre muito bem acompanhada. CTS, Adriana Nascimento, sempre em ótimas companhias. Essa é uma das coisas que eu falo para as pessoas, né? Quem está buscando evoluir na vida, a gente tem que saber se cercar de boas pessoas. E acho que eu tive a sorte de cruzar com excelentes profissionais, de ter boas indicações e deles quererem trabalhar comigo também, mesmo quando eu não era nada, né? Porque quando eu comecei a treinar com a Adriana, eu era uma pessoa que, se olhava para mim, assim, ninguém que eu conheço botava fé em mim. Eu cheguei aqui porque eu fui seguindo a minha intuição e minha vontade. Aham. Mas quem olhava para mim, ela falava, nossa, a menina é de São Paulo, executiva, não tem biotipo de atleta, assim, a aparência, né? Então, realmente ninguém botava fé. E aí eu que tive que ter ir atrás, né, do que eu queria, do que era bom para mim, e de pedir, de mostrar interesse, de mostrar que eu quero aprender, de mostrar que eu estava aberta, querendo ouvir o que eles tinham para me falar e me ensinar, e aplicando, dedicada. E aí acho que isso foi dando gosto aos profissionais de trabalhar comigo, porque eles foram vendo resultado. Então a Adri foi uma dessas pessoas,
o Marcão, que eu fiz treinamento funcional lá em São Paulo, o Mó, o Carlos Roberto Mó, que é um fisioterapeuta renomado em São Paulo também. Enfim, foram as pessoas com quem eu comecei. E aí hoje eu estou treinando com o Gustavo Dottaviano, eu comecei com ele em fevereiro desse ano. Ele também usa o Training Peaks e tá sendo ótimo. Que bacana. A nossa pauta hoje seria para falar das mulheres, da dificuldade das mulheres, das diferenças de um treinamento de endurance para a mulher. E essa pauta veio a mim, Vivi, porque eu tive lá no Summit do Training Peaks em setembro e quase 30% dos 4 dias de atividade lá foi dedicado às mulheres, né? E algumas coisas muito interessantes. Uma que me saltou aos olhos foi que, segundo eles, o mercado do esporte de endurance já está estagnado há algum tempo na América. Eles não estão enxergando um crescimento. Mas o segmento mulher está em franca expansão. Cada vez mais mulheres treinando, cada vez mais mulheres envolvidas com o esporte. E ainda assim a gente vê algumas barreiras, né? Tipo, 96% do tempo de televisão, do esporte na televisão ainda é dos homens, só 4% das mulheres. Né? Tirando as Olimpíadas aí para quem estava na década de 90, início dos anos 2000, quase não se via mulher na televisão praticando esporte. Né? O que você fala para a gente assim, das dificuldades que você viveu no início do esporte como mulher? Quais foram as principais barreiras que te dificultaram a iniciar assim, no esporte? Tá. Eu acho que a questão do Brasil, né? Como o Brasil é um país de terceiro mundo, a gente tem pouca infraestrutura para o lazer, para o esporte, e é sempre mais difícil para como uma mulher que não tem parceria de treino, não tem muita companhia, de começar. Então, se você não, assim, a gente tem medo de ficar até muito tarde num parque, a gente tem medo de ir numa trilha que a gente nunca foi, porque todo mundo fala pra gente que a gente tem que ter cuidado para não andando sozinha. Aí eu acho que tem muita verdade por trás disso. Lógico, a gente tem que ter cuidado porque o nosso país ainda tem muitos problemas sociais, culturais. Só que muito por falta de educação, um país grande, um país, enfim, de terceiro mundo. Mas eu também hoje consigo me virar muito mais sozinha do que eu conseguia na época, só que é porque eu tenho informação, eu tenho amizades, eu tenho pessoas que sabem onde eu estou indo, eu tenho noção do que é, hoje eu sei me cuidar, na época eu não sabia, eu precisava de ajuda para entender como que eu pratico o esporte outdoor, como que eu faço para incluir na minha rotina essas atividades, estar mais próxima à natureza, né? Porque a natureza é um lugar maravilhoso, só que ele também é onde pessoas se escondem, fazem coisas erradas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então você está falando de um mentor, né? Teve um mentor, alguém ali, principalmente no início, ou um grupo que deu a mão, que saía para passear. Mais ou menos, assim. Na verdade, eu tive várias situações. Ai, peraí, o que eu fiz na tela? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Ficou um Ai, pouquinho escuro. desculpa. Não sei por quê. Ficou super escuro, desculpa. Eu não sei por Não tem quê. problema, não tem problema. Porque também Tá. depois a gente vai ficar com áudio. Tá bom. Eu não tive um mentor ou uma pessoa que me ajudou. Eu fazia corrida de aventura, eu treinava corrida numa assessoria em São Paulo. E aí os treinadores dessa assessoria em São Paulo foram me apresentando algumas pessoas que ao longo da minha jornada fizeram toda a diferença para eu evoluir no esporte da corrida de aventura. Então, uma das minhas amigas, a Marta Cristel, que já fazia corrida de aventura, ela treinava nessa assessoria, ela foi quem abriu muitas portas para mim de apresentar pessoas-chave para eu começar a ter parceiros de treino de corrida e tal. E aí, mais para frente, com o grupo da Adriana Nascimento, eu comecei a treinar ciclismo lá em São Paulo. E aí, todo final de semana, a gente ia para Campos de Jordão, que é no estado de São Paulo, nas montanhas, na Serra da Mantiqueira. E aí, eu podia treinar mountain bike. E aí sempre com companhia e tal. E aí eu fui aprendendo a me portar, como estar na natureza, como estar no ambiente ao ar livre, medidas de segurança, como me proteger, roupas que eu tenho que usar, alimentação. Então, todas, assim, quando a gente sai para a natureza, a gente tem que ter um preparo, né? A gente tem que ter noção. Alguém no grupo tem que ter noção de primeiros socorros, é fundamental. O celular nem sempre vai pegar, então você tem que estar sempre ligado. Qual que vai ser sua rota de fuga? Como que você vai voltar para a civilização? Como que você vai ser resgatado?
E então todos esses conhecimentos assim, no Brasil você só aprende com outra pessoa, com algum grupo. E no exterior, na América do Norte, por exemplo, na Europa, isso faz parte da educação na escola. Então essa foi isso é um grande obstáculo para as pessoas praticarem mais esportes de aventura no Brasil. Porque se você não quer muito, e se você não conhece alguém próximo que pratica, você não entra nele. E no meu caso, eu não conhecia ninguém próximo que praticava, mas eu queria muito. Então eu consegui. Só que eu sou muito persistente. Quantas pessoas não tentam e desistem, sabe? E eu mudei minha vida toda, adaptei minha vida toda para poder fazer mountain bike. Então hoje eu moro em Inclusive Itajubá. mudou de cidade, né? Hoje eu tô morando em Itajubá, tal. Então, várias E aí, questões. quando você vira profissional, uma coisa que também, assim, eu vi isso acontecer muito, né? Pelo menos aqui na minha região, quando você vira profissional, você percebe uma falta de equidade entre homens e mulheres, no sentido, às vezes, de em ter que participar de um percurso menor, no sentido, às vezes, de ir para uma prova onde os homens têm premiação em dinheiro e as mulheres ainda não têm. Você, quando vira profissional, você chega a viver isso ou não? Sim, sim, a gente vive isso ainda. Tem muitos eventos, alguns eventos ainda no Brasil que cobrem mais o masculino do que o feminino, e isso é bem triste de ver, porque o público já está interessado na disputa feminina. Principalmente na mountain bike, de 2 anos para cá, a disputa feminina cresceu demais. A gente tem várias mulheres andando super bem no mountain bike. E aí tá muito delícia, muito gostoso de acompanhar, de torcer, de viver isso. E na Brasil Ride, por exemplo, a disputa feminina foi muito mais intensa do que a disputa masculina. Mas isso não significou que a gente ganhou mais cobertura, entendeu? Então, eu acho que isso ainda está acontecendo de uma maneira que é prejudicial para o próprio evento, porque o público está interessado e fica descarado. Porque, assim, não ter divulgação da nossa disputa não muda nada na nossa vida, porque o nosso brilho já acontece independente de alguém divulgar ou não. A gente tem um impacto positivo, as pessoas ao nosso redor, tendo essa divulgação ou não. Então, quem estava lá, muita gente estava lá, a gente impactou muita gente. Se a mídia desse mais espaço, a É. gente teria impactado muito mais gente. A gente teria compartilhado muito mais as histórias para muito mais pessoas e isso teria ganhado outro tamanho de impacto na sociedade. E, na minha opinião, esse é o É. papel do esporte. O papel do esporte é levar coisas relevantes para o público, porque poderia ser só entretenimento? Poderia ser só um passatempo para quem assiste. Só que por que não, já que a gente tem essa atenção, a gente faz coisas tão incríveis, por que a gente não passa uma mensagem a mais, um, um conteúdo mais importante, um conteúdo que realmente possa mudar positivamente, influenciar positivamente a vida de alguém, reflexões inteligentes que a pessoa possa Duas levar para o coisas dia a ficam na dia minha dela. cabeça. Duas coisas vêm à minha cabeça. A primeira é com relação a uma indústria da bike muito dominada por homens. Eu acho que isso, de forma geral, deve acabar ecoando nisso que você está falando. Eu não sei se você sente isso. E a segunda é. A segunda. Me perdi. Mas a primeira eu acho que é isso. É uma indústria muito dominada por homens, né? Então acaba que o que sai dela. Pode ser. Eu não gosto muito de ficar nessa briga homem versus mulher e tal. Eu acho que Não, a não, gente não, não é tem briga. É só uma constatação mesmo. eu acho que a gente tem o mundo tem uma história. A gente tem uma história cultural que lá 1000 anos atrás, é, o homem tem uma característica física que ele ia caçar e a mulher tinha uma característica física que ela cuidava da casa e do bem-estar e para que o homem pudesse ir fazer aquilo. E isso mudou, a tecnologia mudou e a gente está podendo usar a nossa capacidade física para fazer outras coisas tão incríveis quanto as que os homens fazem. E aí, só que a evolução psicológica, da cultural, está demorando mais do que a física, né? É uma barreira também. Então, eu acho que sim, a indústria tem muito mais homens, a maioria das indústrias tem muito mais homens, e isso acaba talvez segurando um pouco, mas tem muita mulher com cabeça machista também, então, É. Ah, eu lembrei do segundo ponto. diga. O segundo ponto é que lá no Summit, toda hora eles tocavam muito no ponto de que toda narrativa atrelada à mulher ou conta uma história de superação, de uma
de uma iniciante, totalmente iniciante, que está superando algum grande obstáculo, ou leva para uma história da profissional, que todo aquele público do meio fica um pouco esquecida na narrativa que vem do esporte feminino. Você sente um pouco disso também? E tem a ver com esse lance da cobertura que você estava falando, talvez, né? Você pode me explicar um pouco mais o que você quis dizer? Eu não entendi. É que quando fala de esporte feminino, segundo o pessoal colocou, tem duas histórias que são contadas. A história da mãe que acabou de ter um neném, está se Sim. superando, deixando a família de lado para participar do esporte, ou a Uhum. narrativa da profissional que já se dedica há anos e que é Ah, um alienígena para o grande público, uma entende? super mulher. Uhum, É, inatingível. Uhum. isso. E ficou um O vácuo de um. meio, É, tá, vou falar disso, achei ótimo. É, se não tem o meio, não tem nenhuma das duas. Porque se não tivesse o meio, ia ser a mãe, que começou no esporte tarde, se superou, contra a supermulher. E aí não tem como a mãe chegar lá, né? E o que permite a supermulher se destacar como uma supermulher são todas as atletas que têm coragem e que se dedicam e que se esforçam, que às vezes não têm o mesmo talento ou não têm a mesma genética favorável, mas que elas treinam e que elas vão atrás e que elas estudam e aí chegam e alinham na mesma corrida e competem contra, e tem corridas que ganha, tem corridas que não ganha, tem corridas que tem alguns momentos especialíssimos na carreira. Às vezes essa super mulher, super atleta com a genética especial é a que mais tem resultados incríveis, talvez a atleta olímpica e tal, só que se não fosse todas as outras atletas que estão ali comparecendo e fazendo o seu trabalho com paixão e com dedicação e de forma ética, correta, que é sempre esse é o meu valor, né? Não tem ninguém, não tem entrega para o público, não tem nada, não tem o esporte. E aí eu acho ótimo a gente falar disso, porque essa história, porque primeiro assim, a super mulher ela está muito longe do público, da pessoa que assiste. Como que você para mim, para mim, Viviane, né, uma vez me perguntaram quem são seus ídolos, tal, né? Eu fiquei, né, como que eu vou falar? Eu tenho referências de pessoas que eu admiro muito em cada área da vida. claro. Então, uma autora de livros, uma cantora, uma ciclista, uma corredora, tem várias pessoas que eu admiro. É, mas para eu admirar, elas têm que trazer alguma coisa de real para minha vida. Se elas estiverem muito longe de mim, eu não consigo conectar. Se ela não me passa uma mensagem importante, uma coisa que ela aprendeu e que de coração ela conseguiu traduzir aquilo para outra pessoa, porque ela quis compartilhar aquilo para a comunidade, para as pessoas, para mim, aí eu captei aquilo me inspira. Mas se a pessoa é um ídolo, uma pessoa que tem resultado, mas que não consegue ter essa comunicação, eu não consigo me inspirar com essa pessoa. Acho legal que ela tenha aqueles resultados, que ela tenha aquele. Mas ela não comunica. Mas não comunica, não fala nada, não é transparente, não é autêntico, né? E aí, para mim, isso não me toca. Então, eu acho que a narrativa que importa é a narrativa de quem consegue contar, consegue agregar para o outro, não é o título ou quantidade Valor de humano. resultado. É Acho o que você está valor falando de valor humano. humano. É. Perfeito. Que a pessoa vai se identificar e vai conseguir ver que também que aquilo pode ser real para ela, né? Foi uma porta É. aberta, né? Eu me influencio com muitas atletas amadoras que eu conheço na jornada. Às vezes eu chego uma menina e falo assim, nossa, eu sou sua fã, tal. Aí eu tipo, mas por que, né, isso? Ah, não, porque isso. E aí ela começa a me contar a história da vida dela. Aí eu falo, cara, você tá me inspirando. Sabe? Total. Acontece muito isso. E uma coisa também que é interessante, você acha bacana, para mim parece claro, eu não sei, a questão da premiação me parece clara que deve ser equiparada. A distância na sua mente deve ser equiparada? E a outra pergunta é, você vê como válida iniciativas de organizadores para atrair mais mulheres? Seja uma reserva de vaga, seja um valor mais em conta para a mulher? Você acha que esse tipo de iniciativa pode ser interessante para atrair mais mulher para o esporte? Tá. Distância, premiação, A primeira inclusão? pergunta é da distância. Eu acho que depende, varia. Então, na Brasil Ride a gente refletiu sobre isso.
Porque a nossa prova dura, tipo, ao todo, 8 horas a mais do que a prova dos meninos. Quase 9 horas a mais do que a dos meninos, no total. E aí você fala, meu, mas será que vale a pena? Porque é muito tempo de diferença e tal. E aí, pra mim, é assim. A gente tem que voltar um pouco para o porquê que o esporte existe. O esporte existe para comunicar algo para o público. E aí, se a gente, aí a gente tem que analisar se a gente está conseguindo cumprir esse papel no evento. Então, as mulheres competindo, o circuito original da Brasil Ride, que é muito mais tempo que os homens, a gente está conseguindo levar conteúdo para o público? Então, isso inclui a transmissão da nossa corrida, ter câmeras ao longo do percurso, captação da nossa disputa também. E acho que esse e se a gente está tendo disputa, e se está tendo duplas, equipes e atletas em nível bom, autossuficiente, no mesmo nível, para que a gente tenha troca de liderança, tal, para que Emoção. a intensidade da disputa. Então, para mim, havendo esses dois fatores, havendo a intensidade da disputa e havendo possibilidade de cobertura do evento, eu acho que faz sentido manter o percurso. Então, eu diria que nesse ano a gente entregou essas duas coisas. A gente entregou a possibilidade de ter a cobertura do evento, porque se eles conseguiram cobrir o evento dos homens, eles poderiam conseguir cobrir o evento das mulheres. E a disputa foi a Brasil Ride mais disputada de todos os anos. De 10 anos de edição de Brasil Ride, foi o ano que mais foi disputada Eu não edição entendi. Eu feminina. não entendi se você falou que teve uma equidade na cobertura ou não. Se você Não sentiu teve, essa. Não não, teve. tinha possibilidade. Tinha a possibilidade, Tinha tá? possibilidade. Mas você não sentiu que isso Não foi realmente se aproveitado. materializou. Não Não foi foi aproveitado. aproveitado. Foi E escolha aí dele. você não acha que talvez se tivesse mais mulheres envolvidas dentro da indústria, não é uma coisa que não é falando que vai mudar, é uma coisa que é Não, natural. não, porque na organização do evento tem Tem. muitas mulheres. Então Uhum. acho que isso é uma questão, eu não sei te falar. Mas então assim, aí você vai, então acho que cada prova é uma prova. Então, Claro. dependendo, a gente vai para uma prova no Nordeste do Brasil que é diferente, que fala, nossa, mas tem poucas mulheres, tem poucas atletas, o percurso está muito duro, não tem disputa. Então, vamos fazer um percurso diferenciado para aumentar a disputa e ser mais interessante É o a entrega de equilíbrio. conteúdo para o público. Aí eu pensaria em ajustar o percurso. Então, assim, a resposta não é nem sim nem não, depende, Uhum, depende. claro. É. Eu tenho E vários dependes no meu bolso, adoro usar depende. Porque tudo não tem depende. verdade, tudo depende, tudo é relativo, Ah, né? é o tempero da mão de cada um, né? Aham, perfeito. Legal. É, E a questão dessas iniciativas para. Você já viu alguma coisa que chamou a atenção de algum organizador promover alguma iniciativa especial para as mulheres? Algum evento, alguma coisa cara, diferente? Você acha válido? eu acho válido, mas eu acho que isso vai muito mais para, tipo, para isso ter um efeito de verdade, isso vai muito para o governo e para políticas públicas, sabe? É o Eu acho que martelo que isso tem que ser batido. Eu acho que isso tem a É ver uma com coisa a mais pesada. educação, uma coisa mais pesada, uma coisa mais Mais da pesada. comunidade. Então, na minha visão de mundo e de vivência em comunidade é que a gente tem que conseguir causar um impacto onde a gente mora ao nosso redor, na nossa proximidade. Então, eu me sinto super empoderada, já que essa é uma palavra do momento, eu me sinto super empoderada. Eu tento empoderar as mulheres à minha volta. Então, eu converso com elas e tento ajudar na minha linha de raciocínio, provocando reflexões e cutucando. Então, eu faço isso com a minha vizinha, faço isso com a moça que me ajuda aqui em casa, eu faço isso com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as mulheres do meu convívio, assim, cutucar para elas saírem da zona de conforto e irem atrás de uma vida saudável, de irem atrás do que elas buscam, do que elas querem, de estudar, de não aceitar preconceitos, de conseguir, e não é de bater de frente com preconceito, não. É de você ter assertividade na sua colocação quando você recebe um comentário preconceituoso, às vezes no ambiente de trabalho, no escritório, seu chefe às vezes tem uma visão preconceituosa do mundo. Você não pode chegar para ele e falar assim, você tem uma visão preconceituosa do mundo, você tem que mudar, isso está errado. É. Não vai adiantar. Você tem que, Nada, assim, argumento você moral tem não que ser muda ninguém. assertivo. Não, você vai ter que ser na relação com ele, entender como que ele pensa e trabalhar para se posicionar e se colocar de maneira assertiva sem perder o respeito, com respeito.
Então, acho que esse desenvolvimento humano, pessoal, a gente tem que ter. Então, eu diria que eu não colocaria essa responsabilidade na mão dos organizadores. Eu acho que é na mão de todos nós, da gente fazer ajudar, assim, fazer deixar esse legado, assim, por onde a gente passa, né? É igual, tem uma pessoa que me falou, eu tinha um jardim na casa que eu morava. Eu plantei um jardim maravilhoso, uma parede vertical verde linda Aham. e fiz uma horta. E me mudei de lá. Eu falei, nossa, tô deixando para trás aquilo, né? E alguém falou, a minha avó falou assim para mim, que a gente deve ter a nossa obrigação deixar alguma coisa assim por onde a gente passa. E É. eu falei, nossa, então eu fiz algo lindo. Não sei se é de responsabilidade do próximo dono da casa de utilizar aquilo. Mas a minha parte eu fiz, eu Foi deixei um feito. belo jardim É. ali para alguém. Então, acho que é isso. A gente não controla como que a pessoa vai absorver a mensagem. A pessoa tem que estar aberta, mas a gente pode tentar deixar um legado, né? Interessante que muitas vezes quando a gente vai para o discurso de que a mulher é mais fraca ou de que a cidade é perigosa, eu entendo que realmente tudo isso, que a cidade é mais perigosa, não é mais fraca de forma nenhuma, mas acaba você coloca, parece que a culpa no indivíduo dele não praticar. E às vezes é o que você falou, é o sistema todo, é toda um É câmbio uma muito engrenagem. maior. É É, uma engrenagem. E às vezes tem que vir um martelo e bater com força, igualando premiação, igualando o tempo de televisão, igual é nos Jogos Olímpicos, sim. para a mudança realmente. Porque se ficar esperando a mudança surgir de forma muito espontânea, às vezes ela Não, demora. Tem que vir um demora. martelo. É A minha, complicado. minha outra pergunta é. Eu tenho mais duas perguntas rapidinho para a gente fechar. A Vamos primeira lá. é: um treinador para você, para uma mulher, você se sente mais confortável? Você treinou com mulher um pouco e muito com o homem. Né? O que É, você vê aí para uma mulher? Qual que é a sensibilidade? O que um treinador homem tem que ter de diferente, talvez, para poder entender? E existe uma preferência por treinadoras mulheres? Você acha isso natural? não. Eu acho que não tem nenhuma diferença homem e mulher. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho o máximo que eu tenha tido duas mulheres treinadoras fantásticas na minha vida. Uma é a Adriana Nascimento e a outra é a minha atual treinadora, a Luane Mohalen, que faz o meu treinamento de força aí na academia aqui em Itajubá. Ela trabalha, o Gustavo do Otaviano Passo monta minha planilha de treinos e ele conversa com a Luane para a Luane me treinar na academia. E a Luane é muito fera na parte de academia de musculação e de extrair o melhor de mim mesmo. Eu acho o máximo que eu tenho essas duas mulheres fortes e que sabem tirar o melhor de mim na minha vida. Apesar da Adri hoje não ser mais minha treinadora, ela, enfim, foi por muito tempo e foi super importante para mim. Então, eu acho isso incrível, só que não tem nenhuma diferença homem ou mulher. Assim, eu acho que os dois têm que ser muito profissionais, os dois têm que ter capacidade de dar feedback bem dado, de ter sensibilidade de quando falar e como falar e o que falar. E eu acho que isso é talento. Eu acho que alguma pessoa que queira ser treinador e que não tem habilidade de comunicação vai sofrer. Porque, assim, É a precisa verdade com amor, saber falar a verdade com tem que amor, né? saber conversar com o atleta, tem que saber É o falar a momento. verdade, o momento, essa sensibilidade. Então, e É, para mim, essa sensibilidade é um fator chave para um treinador. total. Para mim, eu dou muito valor para isso. Tenho amigos que treinam com treinadores que não são sensíveis e que são muito na lata e tal, que são super incríveis treinadores no número, mas que para mim será difícil de trabalhar com eles porque eu sei que eles não têm essa sensibilidade, e tal. Para mim, eu respeito o trabalho deles, mas para mim não é o que faz a diferença. Para mim, o que faz a diferença é um treinador que consiga me enxergar como um ser humano, não só como um atleta. Então, colocar nessa da nossa conversa e poder falar, poder englobar os aspectos humanos além só de números, né? Isso é São, fantástico. Para mim é cada vez mais claro que o futuro do treinamento esportivo vai ser ciências humanas, porque a inteligência artificial já é uma verdade. A gente vai ter que conhecer os números, mas o computador vai fazer tudo muito melhor que a gente. Mas o é, ser humano é o bom na empatia, é o bom na estratégia, na sim. capacidade de ouvir. E Né? assim, eu vou falar de mim assim. Eu não tenho dúvidas que o meu corpo é uma big engine, que a gente fala, né? É uma máquina É. forte.
Eu não tenho dúvidas que a minha fisiologia é muito favorável, porque senão eu não teria chegado onde eu cheguei tão rápido, enfim. Eu acho que meu corpo eu tenho algum talento para endurance. E eu A sua acho que cabeça também. a minha cabeça também é boa para endurance. Claro. É, mas assim, as minhas principais limitações são mentais também. Eu De tenho que todos. desenvolver. É de todos. Então, De assim, se o meu todos. treinador ele não enxerga isso, não consegue cutucar alguns triggers e me mostrar e fazer eu enxergar com delicadeza, com cuidado, que eu mesma estou me limitando, eu não consigo evoluir, né? Só que isso tem que ser feito com carinho, com cuidado, não só passando treino difícil. Às vezes você pega uma planilha difícil que vai trabalhar um É. ponto positivo seu, só que aquilo alimenta seus demônios e não te faz enxergar possibilidades. E aí eu vejo esse trabalho sendo realizado, estou com um psicólogo esportivo também, que é o Edelcio Bonetti, que assim está sendo super importante. Eu estou com ele desde maio e assim mudou assim. Que legal. Eu dei um salto muito grande porque a gente conseguiu desenvolver ferramentas e repertório para eu conseguir lidar melhor com o meu comportamento, com o meu jeito de ser e evoluir, assim, trabalhar pontos que estavam me atrapalhando mesmo da minha ansiedade e tal. De ter um pouco de impulsividade. Então, assim, beleza, já que eu tenho essas características, como que a gente trabalha elas para me ajudar e não para me atrapalhar na corrida e no treino? Então, eu acho que esse fator humano, esse fator de cuidado de mental, é o que realmente vai superar. E assim, só para dar um exemplo, tá falando, então, Aham. eu tenho. Às vezes, vou dar um exemplo bem assim, abrindo o jogo. Claro. É, às A vezes gente eu adora. olho, às vezes eu olho um tipo de subida e falo, esse tipo de subida não é para mim. Só que quem disse? Já Eu estou sabotando de inventando isso. leve, né? É. Eu que estou inventando Claro. isso. Não é? Eu tenho Uhum. força para fazer. Então, assim, é trabalhar essas É. coisas. E Eu tô. essas coisas, eu acho que a melhor forma de trabalhar essas coisas é todo dia fazer alguma coisa um pouquinho difícil, né? À medida que você vai vencendo coisas difíceis todo dia, o Sim. seu self-belief vai só se ampliando, É. né? Mas eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu Não, acho claro que que não. ter a Saber pedir parceria. pinico é um gesto de sabedoria. Só os bravos É, pedem pinico, pô. é. Mas e por isso que a gente tem que saber escolher os parceiros da vida. Eu acho que isso faz toda a Exato. diferença. Última pergunta, que é uma curiosidade e eu acho que é uma polêmica que está começando a surgir e que vai aumentar cada vez mais e que, sinceramente, como várias coisas, acho que quase tudo eu não sei como me posiciono, não sei como penso, acho que é algo que tem que ser debatido entre adultos maduros para encontrar o melhor caminho de incluir, de trazer para dentro. Mas como é que você vê essa questão aí dos atletas transgêneros cada vez mais entrando e ganhando esportes femininos? A gente teve uma atleta já esse ano campeão mundial de ciclismo, categoria 35 a 39. A gente está vendo isso na luta, no vôlei, em várias modalidades. Já deve ter sido perguntado sobre isso, que é um tema que está bem latente, né, Vivi? Na verdade, nunca ninguém me perguntou sobre isso. Já tive a oportunidade de refletir. Tá me ouvindo? Deu um. Voltou, Tá tudo agora certo? voltou, deu uma picadinha. Voltou. Ó, deu mais um pauzinho. A pergunta era, acho que quente. Eu tô vendo aqui um comentário. Dá pra ver os comentários alto? Vivi, tá dando uma travada. Peraí, travou. Vamos ver se. Agora você voltou. Começa do zero, Tá. por favor. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui no meu celular. Acho que deve ser internet. Já treinou hoje, Vivi? Muitos TSS hoje? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. E você? Tô, agora fluiu. Tá. Eu vou voltar Oremos. então. Vai lá. Oremos. Hashtag oremos. Aham. Desculpa, deve ter alguma falha na internet. Relax. Tá, então vamos lá. Essa pergunta que você fez, super polêmica, eu ainda não discuti sobre ela, em público, só reflexões pessoais. E eu acho que a gente ainda tem pouca, ainda é novidade, a gente ainda tem, acho que teria que fazer mais estudos, mais pesquisas.
a princípio, me parece ser injusto que uma pessoa transgênero participe, porque normalmente uma pessoa que nasceu homem e depois entra no esporte feminino vai ter, tem grandes chances que essa pessoa seja muito mais, tenha mais força do que a maioria das mulheres. E por mais que tome hormônios e tal. Então, assim, a princípio, me parece isso. Mas é um tema que ainda tem que ser explorado. Vivi caiu. Beleza, a gente já estava fechando também. A ideia era uma meia horinha de um Drops Cabeça para a gente falar um pouquinho dessa pauta aí, dessa invasão da mulherada, ela que representa muito bem a mulherada em uma modalidade super difícil como o mountain bike. Caiu e voltou rápido, hein? Foi uma transição rápida. Você já fez triatlo ou não? Já fiz. Já fez. Já fiz, só que acho que eu ia me dar melhor no X-Terra. Cara, também com o mountain bike afiado desse jeito. Eu vou voltar. Algum dia eu vou fazer um X-Terra. Ainda tá na minha lista de desejos. E você nada é legal? Nada direitinho. Nada Ah, direitinho. bacana. E eu corria, né? Eu fazia corrida. Apesar da minha biomecânica na corrida não ser das melhores, eu já fiz algumas meia maratonas e cheguei a correr bem. Que legal. E então Fazer um tá Ironman isso. na vida, então, depois, quando eu começar a sair do profissional, fazer Não, um não Ironman. exagera, não exagera, Marcos. Ah, ó, só de Não. curiosidade, o Brasil Hum, Ride, pela carga lá, são dois aham. Ironmans e meio. Sério? Sério? Caramba. Mas olha, minha questão é que eu preciso, assim, para mim tem um negócio da integração com a natureza que é muito forte. Total, Então, se fosse para fazer um Ironman, precisaria ser num lugar especial, um percurso diferente, porque Tem se for só vários. ficar aí e voltando no asfalto, aí, É. para mim, assim, eu fico um pouco tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Ô, Vivi, obrigado pelo seu tempo, viu? Eu que Foi agradeço, ótimo. obrigada pela oportunidade e obrigada a todo mundo que comentou. Estou vendo aqui que o pessoal do Pedal do Chopp É. entrou na conversa. Aham. Você Tem conhece uma o Pedal turma do aí. Chopp? Ela é no sul, não é? No sul, o pedal? Em Treze Ela, Itilhas. aham. É lá naquele Cara, Vale é uma Europeu, não é? No cidade. circuito do Vale É, Europeu? é- não é exatamente no Vale Europeu, mas é assim, é um lugar maravilhoso lá da região de Santa Catarina. E a gente acha que o Pedal do Chopp é um monte de gente, tipo, meio barriguda, né? Que toma chopp o dia inteiro, mas não é. Tipo, o Pedal do Ah, Chopp é a cultura austríaca e alemã no Brasil, muito forte. E é uma galera super legal. Enfim, olha eu fazendo propaganda do Pedal do Chopp. mas é legal, tem que fazer, pô. É legal, é que é muito É, legal, cultura, coisas que a bike faz, assim, promove, que eu acho muito legal. Mas, ó, Marcos, excelente. obrigada pela oportunidade. Agradeço. Estou aqui à disposição para a gente marcar mais bate-papos no futuro. De repente, Tem um algum dia a training gente camp consegue chegando, ficar não mais tem? Você vai tempo. fazer um training camp Semana que vem vou fazer um semana training que camp. vem. Tem uma vaga aberta, quem tiver Aham. interesse, entrar em contato comigo. Vai ser um training camp de técnica básica para mountain bike, já contando um pouco do que eu uso de técnica no XCO. Então, assim, é um camp de técnicas básicas, mas já mostrando o que é fundamental para você fazer uma prova de XCO. E é isso, eu espero que seja o primeiro de muitos. Espero poder Vai fazer ser. camps no Brasil todo. É isso aí. É mais uma porta aberta para o pessoal chegar. Sim, com certeza. Obrigado, Vivi. Essa é a ideia. Principalmente para Obrigada. as mulheres, oportunidade de desenvolverem habilidade, ganharem segurança. Sim. E como eu passei por isso há pouco tempo, eu sei muito como que é. Eu consigo passar, assim, talvez a palavra não seja empatia, mas É, empatia, você mas sabe o caminho. compreensão, Você sabe o compreensão das caminho. É. necessidades nesse começo, assim, eu sei o caminho, eu sei tudo que eu passei, está muito fresco na minha memória. Aham. E eu tenho prazer de compartilhar. Prazer. Para mim é tão importante quanto eu ir para a competição, buscar resultados e me dedicar, é poder conversar, compartilhar o que eu aprendo e provocar assim reflexões, pensamentos que ajudem as pessoas a evoluir no dia a dia delas. Isso para mim é algo que me empolga bastante. Quando a gente compartilha, a gente aprende mais ainda. Com certeza. Não é? É uma troca. Aqui, bom final de semana, bons treinos. Obrigado. Obrigada para você também. Até a Excelente. próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, galera. Papo Cabeça, então, hoje, sexta-feira, foi maneiríssimo. Lembrando que eu vou colocar esse Papo Cabeça no YouTube, tá? Então a gente vai poder ver ele no YouTube. E também os Papo Cabeças também estão indo agora lá para o Spotify no formato podcast, ok? Então dá uma pesquisada lá no Spotify, Papo Cabeça com o Alac, no YouTube, o canal da Saúde Performance. Confere o papo. Bons treinos no final de semana. Bora fazer aquela rave do TSS. Valeu, galera. Abraço.